Olá! A independência é sempre um marco importante na história de uma nação que surgiu de uma colônia. No caso do Brasil, não é diferente. Contudo, será que mesmo assim, após o grito da independência, o país de fato tomou as rédeas de seu destino? Para a gente entender este fato histórico, contextualizar e pontuar essa situação dentro aqui do Legislativo do Futuro, a gente recebe hoje João Paulo Pimenta, que é doutor em História, professor da USP, obrigado pela atenção conosco, e também conosco nesta discussão, o Birajara Prestes, que é consultor técnico legislativo aqui da Câmara Municipal de São Paulo, historiador da casa. Obrigado pela atenção, senhores. Como vai, Felipe? Como vai, Birajara? Um prazer participar desse bate-papo. Agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar com os dois, inclusive, para a gente compreender este período histórico, fazer uma referência também com o bicentenário da independência, é de suma relevância para o país, né? Esse período marcante pelo qual passamos, principalmente por termos sido também uma colônia. É de suma relevância. Todos os países têm as suas formas de lidar com o passado, algumas delas são comemorativas, outras são críticas. E esse bicentenário da independência do Brasil tem sido um excelente pretexto, não apenas para nós falarmos de história, para nós conhecermos um pouco melhor, um pouco mais a história do nosso país, das relações do Brasil com Portugal, das relações do Brasil-Portugal com outras partes do mundo, enfim, do que estava acontecendo há 200 anos atrás, mas também é um excelente momento para nós olharmos para o presente do Brasil e eventualmente para o seu futuro, porque a história é sempre uma força para se pensar presentes e futuros e não apenas passados. A sociedade que sabe pensar o passado, ela tem condições de melhor refletir criticamente sobre o seu presente e melhor projetar os seus futuros. Tem essa relação histórica bastante importante, né, Bira? Sim, eu acho que a independência ela fez com que gradualmente fosse se construindo uma ideia de pertencimento, de uma história comum, da ideia de nação mesmo. E eu fico feliz de estar aqui participando, aqui junto com o professor João, que esse ano foi publicado um livro dele sobre a independência do Brasil, pela editora Contexto, e eu percebo que nós temos muitas existem interpretações sobre a independência, mas que costumam mostrar uma trajetória linear, factual, mas havia muitas divergências, interesses envolvidos no período, e essas contradições do período e a construção da memória sobre a independência ao longo do tempo, até os nossos dias, é algo que o professor João trabalha no livro e que eu gostaria de pontuar aqui, que achei muito interessante. São constantes modificações, né, professor, ao longo do tempo, para a gente começar esse episódio do Legislativo do Futuro, essas mudanças pelas quais passaram a nossa sociedade, que são pontuadas por esse contexto histórico. O brasileiro tem um costume, isso tem a ver com a história da própria nação brasileira, é um costume muito arraigado de depreciar a história do próprio país, de falar mal da história do próprio país. Por outro lado, essa postura ela é combatida num extremo igualmente inadequado pela exaltação de grandes heróis, de grandes feitos, por um exagero na interpretação de certos acontecimentos que supostamente teriam criado os processos históricos. Então nós vivemos na nossa sociedade, de uma maneira geral, entre essas duas atitudes, falar mal da história do Brasil e falar bem numa perspectiva equivocada, numa perspectiva de construção de heróis que historiadores de ofício sabem que não existem de fato. A história não é feita por heróis, a história é feita por indivíduos em sociedade, por forças coletivas e não por genialidades individuais, por mais que isso soe estranho aos nossos espectadores, mas é assim. E a independência do Brasil, frequentemente, ela é tratada como se ela tivesse sido um processo de farsa, de mentira, sem ter realmente produzido algo de importante, como se tivesse sido simplesmente um grande acordo entre elites, como se tivesse sido um movimento coletivo para não transformar o Brasil daquela época.
essa postura, ela é muito equivocada, porque ela ignora não apenas os muitos projetos políticos envolvidos na independência, os enfrentamentos militares, os episódios de conflito que foram sumamente importantes para os acontecimentos, mas também porque ignora os grandes resultados da independência do Brasil. E grandes aqui é no sentido de impactantes. Naquele momento. Naquele momento, mas esses resultados se fazem sentir na nossa vida Atualmente. até hoje como brasileiros. Porque a independência do Brasil criou as condições para o surgimento de um Estado brasileiro que não existia antes dela, de uma nação brasileira que também não existia antes dela, e de uma identidade nacional brasileira, que começou a surgir a partir da independência. Então esses são resultados que já justificam que nós estejamos, como brasileiros, pensando, falando, ensinando, pesquisando sempre a respeito da independência. É uma história muito atual, mesmo que muita gente não se dê conta disso. E claro que o tempo foi, enfim, conforme o tempo foi avançando, tivemos outras perspectivas, né? Acho que específicas de cada momento, e que hoje estamos aqui até mesmo por essas mudanças significativas que tivemos. Chama atenção o fato de que essa data do 7 de setembro, ela se consagrou na memória nacional como esse momento da ruptura, né? Mas, quando se olha lá para o passado, a gente percebe que havia disputas também em torno dessa memória da independência. Por exemplo, na década ali de 1830, 40, 50, havia uma referência importante para a data da abdicação de Dom Pedro, o 7 de abril de 1831, que para muitos ali seria um marco da independência, porque seria um tipo de rompimento ali com a tradição ali da dinastia, né, de Bragança. Então, essas disputas em torno da memória, elas foram acontecendo ao longo do tempo, e aí, por fim, ali na década de 1860, foi se consagrando, então, esse episódio, essa data do 7 de setembro. Professor, até uma questão que o senhor citou na última resposta, falava-se mais bem ou pior do país naquele momento, da ruptura? Quando da independência, o Brasil não era um país tal qual nós o conhecemos hoje. O Brasil era um conjunto de colônias do Império Português. Desde 1815, o nome oficial desse Império Português era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E esse conjunto de colônias não constituía uma unidade política, uma unidade nacional, territorial, identitária. Era um conjunto de colônias, algumas dialogavam... As capitanias, que depois se tornariam províncias. Algumas dialogavam, algumas eram próximas umas das outras, por questões de interesses comerciais, econômicos, por proximidade geográfica. Mas algumas regiões desse Brasil, então, que era um mosaico de partes distintas, esse Brasil ainda português, da época da independência, algumas regiões não tinham nenhum contato umas com as outras. Era impossível para um morador sair do Rio de Janeiro e se dirigir diretamente a Belém do Pará. Não existia essa rota. Ou então sair do Rio Grande do Sul, que à época se chamava Rio Grande de São Pedro, e, por exemplo, ir parar em São Luís do Maranhão. Para que houvesse comunicação entre essas regiões, o sujeito tinha que ir para Lisboa primeiro. Então uma viagem de Belém do Pará ao Rio de Janeiro, ela se fazia com escala em Lisboa. Nem a travessia atlântica tinha pelo país, né? Não, era impossível fazer esse tipo de comunicação, o que dá bem a medida, então, de como que esse Brasil não era um país tal qual nós conhecemos hoje. Foi com a independência do Brasil e com os momentos que antecederam, já desde a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que foram sendo criadas as condições para o surgimento disso que nós chamamos de um país, que é, então, uma comunidade, uma nação que se entende como parte de uma mesma nação, que está sob as leis de um mesmo Estado, que segue, então, né, uma vida pautada parcialmente pela existência desse Estado, por instituições, por leis, por códigos, e com um território unificado. Costuma-se dizer que a independência do Brasil manteve a unidade do território do Brasil. Essa é uma visão que já pode ser superada. Podemos dizer, com muito mais autoridade, com muito mais precisão, que a independência do Brasil
criou uma unidade territorial que não existia para o que até então era um conjunto de colônias. Era bem dispersa essa unidade territorial. Até, acho que pelo ambiente, né? Uma coisa que eu acho interessante, essas diferentes posições que havia também com relação à independência, se permaneceria unido a Portugal ou não, isso dentro desse contexto ali, 1820, 1822, e eu gostaria que o professor pontuasse para a gente essas divergências, os diferentes projetos sobre a independência. Quais eram esses projetos? E São Paulo, como é que se situava nesse posicionamento regional em relação ao assunto? Você tem razão, Birajara, ao pontuar essa diversidade de interesses políticos durante o processo de independência e que correspondem à própria diversidade geográfica, à própria diversidade econômica desse conjunto de colônias que até então formavam o Brasil. Quando nós observamos, então, o processo de independência, nós nos deparamos não com duas alternativas, ou seja, a independência do Brasil ou a manutenção do Brasil como parte do Império Português. Não. Existiam várias outras possibilidades. O Brasil poderia se formar com algumas regiões e não com outras. A independência, à época, era entendida por muita gente, isso é um dado muito interessante da história da independência, muita gente entendia a palavra independência, naquela época, não como uma separação política total, mas sim como capacidade de tomada de decisão livre. Isto é, o Brasil seria independente se ele pudesse tomar as suas próprias decisões. E essas decisões poderiam, inclusive, incluir a manutenção do Brasil como parte do Império Português. Mesmo com essa divisão geográfica tão grande. Mesmo com essa divisão geográfica. Então, o que nós observamos? Que o processo de independência não foi um único processo, foram vários processos que foram se juntando até se definir, então, essa separação política entre Brasil e Portugal, que teve que se fazer acompanhar por verdadeiras disputas, inclusive militares, em torno das regiões que fariam parte do Império do Brasil. O Brasil teve, então, as suas guerras de independência no Maranhão, na Bahia, na província cisplatina, que hoje é Uruguai e até então era parte do Brasil, no Piauí, em parte no Pará. Por quê? Porque essas regiões, elas se dividiram. Tinha gente que queria que essas regiões continuassem a ser parte do Reino Unido português e tinha gente que defendia que elas se tornassem parte dessa nova unidade política que estava se construindo, que era o Império do Brasil. A independência é uma história toda cheia de diversidades, de alternativas, de sucessos e de fracassos. Vou pedir um minutinho para vocês, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta a discutir e pontuar toda esta questão histórica. É bem difícil, né, em relação ao tempo que temos, claro, para contextualizar todo esse ambiente aqui no país. E o Legislativo do Futuro volta na sequência. Você que está nos acompanhando pode deixar a sua sugestão, participar, enviar a sua pergunta. É só apontar o seu celular para este QR Code que aparece aqui na sua tela. Estamos de volta aqui na Rede Câmara, Legislativo do Futuro, hoje ouvindo o professor doutor em História pela USP, João Paulo Pimenta, e também o Birajara Prestes, que é consultor técnico legislativo aqui da Câmara Municipal, é historiador aqui da casa. Até, Bira, para a gente pontuar um pouquinho a cidade de São Paulo naquele momento, né, da independência, claro que tivemos aqui o grito da independência, acho que é o grande marco, mas toda essa questão histórica que envolvia a capitania aqui de São Paulo. A cidade de São Paulo, aqui, ela era uma cidade pequena e havia a Câmara Municipal e a Câmara era a autoridade local. Não havia o Poder Executivo e a Câmara ela tinha funções legislativas, judiciárias, executivas. E é interessante que nós temos uma documentação da Câmara, as atas da Câmara, que vão registrando as impressões dos vereadores sobre o que estava acontecendo, desde a chegada da família real, as menções que eles faziam a todo esse movimento que estava acontecendo e essas diferentes tendências também. Desculpa te cortar, mas São Paulo tinha que responder a Portugal nessa época, até mesmo por esse contexto que você trouxe dessa separação?
Quando veio com a vinda da família real, havia comunicações, correspondências da Câmara para o Rio de Janeiro, onde estava instalada, né, a família real, onde estava ali Dom João. E aí nessas comunicações, e aí com o tempo foi se verificando uma disputa aqui em São Paulo, e frente a essas disputas, isso chamou depois a atenção do príncipe regente, de Dom Pedro, o que motivou a vinda dele para cá. Eu acho que isso é uma coisa interessante que, se o professor puder tratar também disso. Sim, endosso a sua visão, Birajara, e reforço com o seguinte dado: nunca durante a colonização portuguesa da América, São Paulo foi o centro político, administrativo, econômico. Pela questão de localidade, talvez? Não, por uma questão de história. Ou seja, a história da colonização portuguesa da América começa com os estabelecimentos coloniais centrais, Pernambuco e Bahia. Essas são as principais regiões no século XVI. No século XVII, o Rio de Janeiro vai ganhando um forte destaque também nessas funções políticas, econômicas, de comunicações, de transportes. E São Paulo tem lá um crescimento econômico importante no século XVIII, os historiadores dos últimos anos mostraram isso. No entanto, quando chega a independência, São Paulo ainda é uma região periférica. No entanto, São Paulo foi ganhando destaque político no processo de independência, como uma das regiões que mais prontamente e mais fortemente apoiou o príncipe regente Dom Pedro e apoiou a criação do Império do Brasil, junto com Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que à época se chamava Rio Grande de São Pedro. No entanto, por uma questão do acaso, né, alguns acontecimentos em setembro de 1822 acabaram por dar um protagonismo a São Paulo, não exatamente na história da independência, mas sim na memória da independência. Porque o grito do 7 de setembro de 1822, quer dizer, alguma coisa aconteceu nesse dia às margens do Ipiranga. Provavelmente não um grito, provavelmente não um grito de independência ou morte. Alguma coisa aconteceu. Mas não foi nada de decisivo para o processo de separação política entre Brasil e Portugal. Mas, posteriormente, já a partir de 1823, o Império do Brasil, o Dom Pedro, agora Dom Pedro I, e vários de seus apoiadores, começaram a construir uma imagem que seria duradoura, a de que a independência foi feita em São Paulo. Até hoje, muita gente acredita nisso, mas nenhum professor de história, nenhum historiador profissional endossa mais essa visão que já foi amplamente superada. Quer dizer, não é porque alguma coisa aconteceu lá no dia 7 de setembro que nós vamos acreditar que ela foi o centro desse processo, digamos, de independência. Que foi só a parte física de um ponto que ficou marcado ao longo do tempo. Mas há todo um contexto. Foi um pretexto para uma idealização posterior, para a construção de uma memória de exaltação de São Paulo, como se São Paulo tivesse sido o centro do processo de independência, coisa que não foi. E acho que o próprio grito não teve essa marca, não foi tão marcante naquele momento, né? Não sei se é a visão de vocês. Ali essa ideia do grito e de... foi algo que foi sendo construído depois. Talvez ali naquele momento tenha acontecido alguma declaração, alguma palavra ali mais exaltada, né? Em favor do rompimento com Portugal. E isso foi depois, no mesmo dia ali, 7 de setembro, foi celebrado com os vereadores, com as autoridades que estavam recebendo Dom Pedro aqui em São Paulo. Mas uma coisa assim curiosa é que a impressão que nós temos quando ouvimos superficialmente esse assunto é que Dom Pedro veio a São Paulo para a proclamação da independência. E não foi bem assim, né, professor? Foi uma narrativa criada em torno do fato. Por que ele veio para São Paulo, né? Sim. Todos os países criam as suas narrativas de exaltação do presente, distorcendo em alguma medida o passado. Isso não é novidade brasileira, isso não é um demérito brasileiro. Todos os países do mundo fizeram e continuam a fazer isso, e para isso existem os historiadores, os professores, para ensinar que isso é memória, isso não é história, não é?
Eu disse aqui na primeira parte do nosso programa que a história nunca é feita apenas ou principalmente por ações individuais de pessoas especiais. Os heróis, eles são, então, enfim, figuras que são quase sempre no plano da memória, são construções idealizadoras posteriores aos acontecimentos. Então, eu reafirmo, nunca devemos entender a história por heróis. Sempre a história é feita por indivíduos em sociedade. Da mesma maneira, nunca a história é feita apenas por acontecimentos isolados ou por acontecimentos especiais. Os acontecimentos só têm sentido como parte de processos mais amplos. E aí, os processos é que vão dizendo se os acontecimentos foram mais ou menos importantes, independentemente da utilização posterior que uma sociedade tenha feito, seja em torno de heróis, seja em torno de acontecimentos. Sabe que eu acho interessante que quando Dom Pedro ele veio a São Paulo, ele, antes de entrar na cidade, ele parou na região ali da Penha e chegou a mensagem até os vereadores de que ele gostaria de ser recebido pelos vereadores na entrada da cidade. Então os vereadores o receberam e logo em seguida se reuniram, teve a cerimônia de beijamão, né? Era uma cerimônia simbólica. E uma coisa também que eu queria pontuar nessa discussão sobre a ideia de herói, uma coisa que chama atenção é a juventude de Dom Pedro, né? Em todo esse contexto, ele era um rapaz, era um jovem, ele estava ali para completar 24 anos, né? Então a gente percebe nesse contexto todo o protagonismo de um jovem, né? Em todo esse cenário aí das disputas em torno da independência. É uma discussão bem maior que parece que sempre a sociedade quer ter algum herói, né? Pontuar em alguma figura toda aquela situação que é vivida no período. A gente tem mais uns 5 minutinhos mais ou menos de programa, só para pontuar com os senhores essa questão histórica também. Professor, o senhor tem livros lançados, trabalha com isso há muito tempo. O que a gente pode destacar destes estudos recentes sobre a independência? Os estudos sobre a independência, eles são muito destacados, eles são muito numerosos, são muito plurais no Brasil atualmente. Existem muitos e muitas historiadores e historiadoras que se dedicam ao estudo da independência, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. Por exemplo, tantos e tantos pesquisadores que estudam a escravidão, ao se depararem com a escravidão no Brasil das primeiras décadas do século XIX, acabam por contribuir para o entendimento também do processo de independência. Então, os estudiosos da independência se dedicam direta ou indiretamente a esse tema, que é um tema, repito, ainda muito atual, muito vivo, muito cheio de controvérsias. Nos últimos anos, merece destaque o fato de que os estudos, ou uma parte importante deles, vem procurando salientar a diversidade dos agentes sociais envolvidos na independência do Brasil. Durante muito tempo, a independência foi tratada principalmente como um conjunto de acontecimentos de elite, de grupos poderosos. Mas hoje nós sabemos que houve participação popular de diversas maneiras, inclusive em diversos lados desse processo de independência. Então essa é uma tendência importante dos dias de hoje, assim como o entendimento da independência do Brasil em relação a outras partes do mundo. A independência é cada vez menos um acontecimento, um processo isolado do Brasil e cada vez mais parte de uma conjuntura mundial. Essas são apenas algumas das tendências atuais, né, da chamada historiografia da independência, a escrita da história da independência. Bira, o que temos de contribuição ainda da independência nos dias atuais? Sabemos que em diferentes períodos isso foi se alterando, né, muito pelo momento político em que o país passava. Atualmente, essa questão também que muito se fala sobre a democracia. O que abarcamos ainda da questão da independência? Olha, eu acho que a independência, com todas as suas contradições, com os seus conflitos, com as diferentes leituras feitas ao longo do tempo,
mas ela sempre nos remete à ideia de que, apesar da nossa diversidade no Brasil, diversidade cultural, étnica, mas nos faz pensar em uma trajetória histórica comum, nos faz pensar na ideia de uma nação, numa ideia de unidade, né? Apesar de todas as diferenças, dos conflitos, das divergências que existem, mas pensar na independência também nos ajuda a pensar nessa trajetória comum e nos projetos futuros para o país, no envolvimento, no conceito de cidadania em que todos estamos envolvidos para a construção de um país melhor. As heranças, rapidamente, professor, que encontramos atualmente ainda. Professores de história costumam pontuar, né, pelo menos a minha lembrança, em diferentes aspectos, esses momentos. Resumidamente, o que temos ainda de herança do período? Além dessa existência de uma nação, de um Estado e de uma forma de se achar, de se sentir parte da nação, que é uma identidade nacional brasileira, o estudo da independência mostra como qualquer estudo sério do passado e os pesos que esse estudo tem no presente, como é o caso então da independência e de muitos outros temas da nossa história atualmente, mostra que qualquer estudo da história, de qualquer tema, de qualquer período, se ele é um estudo sério, ele lida com a noção da verdade. Então, um estudioso, seja profissional, seja amador da história, jamais pode abrir mão da ideia de verdade. E nós vivemos num mundo, não apenas num país, o Brasil, mas num mundo empanturrado de mentiras, de fake news, de realidades paralelas. Tudo isso é absolutamente incompatível com o estudo da história, porque a história busca sempre, por meio de critérios, de métodos, verdades. Essas verdades são muitas vezes controversas, elas podem ser múltiplas, mas se nós abdicarmos da ideia de verdade, se nós então embarcarmos no mundo das mentiras e das fake news, o estudo da história se torna uma coisa de uma realidade antiga, de uma civilização perdida, e não terá nenhuma função no nosso presente e no nosso futuro. Bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim aqui no Legislativo do Futuro. Agradeço imensamente a participação dos senhores, o professor João Paulo Pimenta, doutor em História e professor também da USP. Obrigado pela contribuição intelectual conosco, professor. Obrigado a vocês pelo bate-papo, foi um prazer, viu? O Birajara Prestes, que é consultor técnico legislativo aqui da Câmara Municipal de São Paulo, também historiador. Agradeço pela atenção conosco, Bira. Agradeço pela participação, pela oportunidade e informo que o arquivo da Câmara também está disponível para as pessoas que quiserem conhecer. E agradeço especialmente a você aí de casa que nos acompanhou até agora aqui no Legislativo do Futuro. Para conhecer todo e este material produzido pela equipe da Rede Câmara São Paulo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.